Estamos no Ativamente Cast. Aqui nós vamos conversar sobre pessoas, como melhorar a nossa vida, como ter melhores resultados durante o nosso cotidiano, ativando a nossa mente através de estímulos certos. Bem, hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, um gaúcho de Porto Alegre, que mora em Porto Alegre, engenheiro, né? Engenheiro de formação, mas hoje se intitula um engenheiro da mente, né? Isso. Eu vi no Instagram dele essa frase, né? E eu fiquei muito curioso, né? O Getúlio Barnaschi, ele é um especialista em programação neurolinguística. Então hoje nós vamos aprender um pouco o que é isso, programação neurolinguística, que a gente vê falar, né? Eu tenho algum conhecimento, mas muito pouco, né? E hoje tenho certeza que com o Getúlio a gente vai esclarecer algumas coisas. Então, Getúlio, bem-vindo ao podcast Ativamente Cast. E deixo para você se auto-apresentar. Beleza. Obrigado, Arnone. Em primeiro lugar, queria dizer que é um prazer estar aqui contigo. Então, uma pessoa que eu admiro muito. Nós já nos conhecemos há algum tempo aí, né, de contatos através do livro. E realmente é um prazer estar contigo aqui e te parabenizar pelo teu livro, que está sendo um sucesso aí. Eu gostei muito, né? Tá bom. Por que eu me declaro como um engenheiro da mente, né? Vamos lá. Engenheiro da mente pelo seguinte, porque a programação neurolinguística justamente trata desses aspectos da mente, de como é que a gente pensa. Não é tanto na neurociência, mas é mais como o nosso pensamento se forma na parte subjetiva. Como é que nós criamos nosso pensamento? Né? E como aplicá-lo para obter resultados. E essa é a programação neurolinguística de uma maneira simplificada. Tá? É estudar como a gente forma a nossa estrutura subjetiva do pensamento e como a gente pode modificar essa estrutura subjetiva para atingir um determinado resultado. Legal. Mas me diz o seguinte, agora eu estou curioso, né? Eu acho que os nossos espectadores e ouvintes também podem estar curiosos. Como é que um engenheiro eletricista, né? Um engenheiro eletricista, de repente, não, mas eu agora vou conectar os circuitos elétricos mentais. Como é que é esse negócio? Como é que foi essa transformação? Assim, Antônio, eu sou engenheiro eletricista, eu me especializei em eletrônica, eu fiz pós-graduação em ciência da computação, então essa parte de TI, até hoje eu ainda trabalho com isso também, né? Então, o que acontece? Quando tu trabalha com isso, tu trabalha muito com máquinas, né? Tu trabalha, assim, com construção de coisas que não tem o toque humano, digamos assim. Sim. E eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, de fazer amizade, se relacionar. Então, me faltava alguma coisa. Então, eu comecei a fazer alguns cursos aqui em Porto Alegre, workshops, até com um médico aqui de Porto Alegre, que trouxe a PNL para cá, e eu comecei a gostar. Eu li o livro do Anthony Robbins, que é O Poder Sem Limites, que é pura PNL, tá? O primeiro livro dele, ele também fez curso de PNL, e me apaixonei. Daí foi uma jornada de autoconhecimento, muito mais do que para trabalhar com PNL. Né? Eu queria realmente conhecer aquilo, porque me interessou muito, e porque tu pensa que não tem muito a ver com engenharia ou com programação de computadores, mas tem, porque tu tem que entender um pouco da lógica de como a gente pensa para poder ver como é que tu altera essa lógica, né? Então tem muito a ver com criação de modelos, digamos, que é uma das coisas que a gente faz na engenharia, né? Sim. Porque a PNL é um modelo de como a gente pensa. Se ele é um modelo perfeito, não é, né? Modelos são modelos, né? Sim. Eles são uma parte da realidade. Então, é um modelo que eu gostei muito e gosto muito de utilizar, e tem um pouco a ver com essa minha parte mais de programação, parte mais mecânica, assim, da engenharia e da ciência da computação, né? Na verdade, digamos, seria fazer um modelo do pensamento, uma coisa mais ou menos assim? Isso é um modelo de como tu pensa, de como tu cria teu pensamento, de como tu encadeia teus pensamentos para ter uma ação, tu entende? De como tu cria um padrão, por exemplo, para ter medo de aranha, como uma menina lá que fez o curso comigo. Né? Como é que ela criou um modelo mental dela? Qual é o pensamento que embasou ela ter medo fóbico de aranha, de sair correndo e fugindo, né? O que passeia ali por dentro para que ela fuja de uma aranha, por exemplo, que às vezes é inofensiva, às vezes, né? Depende. Às vezes é inofensivo. Depende. Mas
Mas tudo bem, mas fugir chorando de qualquer aranha que tu veja, daí já é diferente, né? É bem diferente, né? Mas me diz o seguinte, ó, vamos focar nesse termo, neurolinguística, né? Então, assim, ó, tem o que combina ali? Neural com linguagem? É uma coisa... Como que é essa ligação ali? Essa é uma pergunta interessantíssima, tá? Porque como é que tu conecta a comunicação com neurociência ou como tu pensas, né? Na verdade, é como tu pensa mais. Porque assim, ó, porque nós interpretamos o tempo inteiro padrões mentais. E Arnone, quantas vezes já não te falaram alguma coisa que te fez tu mudar de ideia e às vezes mudar a tua vida? Como é que é? Quantas vezes já não te falaram alguma coisa que te fez mudar o rumo do que tu estava fazendo ou até mudar a tua própria vida, né? Ah, sim, sim. Então a comunicação influencia a maneira como a gente se desloca em relação ao mundo. Mas a ligação da PNL com a linguística nasceu do seguinte, porque o Bandler e o Grinder, que foram os que criaram a PNL, eles começaram a estudar os maiores terapeutas da história americana que tinha contemporâneos a ele, né? Que foi Virginia Satir, Fritz Perls, Milton Erickson, entre outros, né? Então, o que aconteceu? Eles começaram a ver que esses médicos tinham padrões de linguagem que faziam as pessoas terem mudanças pessoais, né? Que elas faziam realmente as pessoas mudarem. E esses padrões de linguagem eram totalmente inconscientes até para eles mesmos. Eles não sabiam que usavam aqueles padrões. Então, a grande sacada deles foi transformar esses padrões em coisas que pudessem ser passadas para outras pessoas e elas começarem a ter resultados parecidos com eles, sem precisar ter aquela coisa intuitiva que eles tiveram. Então, esses padrões de linguagem que eles usavam é que dá essa origem de linguística na neurolinguística. São padrões de linguagem que te permitem fazer modificações da maneira como tu pensa ou como tu cria a tua realidade. Tá, mas esses padrões de linguagem, né, são, digamos, vamos colocar assim, se é o caso, não sei, né? Digamos, seriam sugestões que você mesmo dá através da tua linguagem para o teu próprio cérebro, uma coisa assim? Exatamente. É exatamente isso, né? São padrões de linguagem que fazem com que teu pensamento vá para um lado ou vá para outro. Né? Eles alteram a maneira como tu está direcionando o teu pensamento. Tá. E quando desculpe a interrupção, mas quando que eles tiveram essa sacada? Porque você teve lá com eles, né, fazendo curso com eles nos Estados Unidos, né? Várias vezes para os Estados Unidos, lá fiz vários cursos com eles, né? E quando é que eles tiveram essa... Porque a neurociência com imagem de pensamento é uma coisa recente, né? Bem recente. Eu acho que eles são mais antigos ou não? Mais antigos que isso, bem mais antigos. Aí foi na década de 70, tá? Década de 70. Na década de 70, 72, se eu não me engano, que eles começaram a fazer isso. É que assim, ó, eles tinham uma ideia, eles queriam modelar a excelência. Eles queriam ver assim, pessoas que faziam coisas extraordinárias, como é que eles poderiam passar de uma forma mais fácil para outras pessoas. Então, eles queriam, na verdade, criar uma ferramenta educacional, não é isso? Porque eles queriam transformar maneiras de ensinar as pessoas a fazer alguma coisa mais fácil do que passar por todo um processo longo de aprendizado. Sim. Então, eles focaram, inicialmente, em terapeutas, que faziam as pessoas mudar muito rapidamente. Milton Erickson, ele era psiquiatra e trabalhava com hipnose, por exemplo. E a hipnose, para os americanos, na época, ela era considerada uma coisa assim totalmente secundária, não era nem aceita pela sociedade brasileira, pela sociedade americana de medicina. Mas com o Milton Erickson, eles tiveram que aceitar, porque ele teve tantos resultados positivos que a psiquiatria começou a usar aquilo não como uma forma de charlatanismo, seja o que lá, mas como uma forma realmente terapêutica, né? Então, esses padrões de linguagem que o Milton Erickson usava, que a Virginia Satir, que era uma terapeuta de casais, e que o Fritz Perls criaram dentro do processo deles da Gestalt terapia, é que a PNL incorporou, digamos assim, transformou eles em coisas que as pessoas entendiam. Eu fico pensando aqui, uma vez eu li uma história, né, de que o médico, eu não me lembro o nome dele agora, americano, que introduziu, digamos, começou a estudar meditação, ele foi caçado pelo Conselho de Medicina americano, porque ele não tinha nada concreto, né? Era apenas uma coisa muito subjetiva.
E eu imagino que lá em 1970, né, por aí, a gente já recém estava começando, eu acho que na tomografia computadorizada, né? Não, a ressonância eu acho que estava engatinhando, ressonância funcional, nem pensar, né? Nem pensar. E hoje a gente tem as imagens, né, que as máquinas enxergam até o pensamento, e eu até vi esses dias uma reportagem de um scanner que não só enxerga o pensamento, como transcreve o pensamento em palavras, né? Na Universidade do Austin, Texas. Então hoje está mais fácil das pessoas, digamos, provarem, né, que a terapia delas dá resultado. Eu imagino que para eles, lá em 1970, isso tenha sido muito difícil perante a comunidade científica, né? Foi, mas ao mesmo tempo, ele teve muitas críticas da comunidade científica, né? Por exemplo, ele trabalhava com hipnose nos seminários dele. Eu nunca me esqueço que ele contando essa história, que uma vez foram 2 cientistas de uma faculdade da Europa, que eu não me lembro, que eles estudavam hipnose, e levaram uma mulher para eles lá que dizia que era inhipnotizável, ela não podia ser hipnotizada de jeito nenhum. E daí ele chamou a mulher no palco, e ele só não hipnotizou a mulher, como hipnotizou os 2 que estavam na audiência também ao mesmo tempo. Nossa! Né? Para mostrar para eles que a hipnose, porque antes a hipnose era aquela coisa de falar lento, sabe? Só falar uma forma monótona, não sei o quê, que não funciona. E ele tinha um processo de hipnose que era baseado no Milton Erickson, que era totalmente diferente. E ele acabou hipnotizando eles. Mas eles perguntaram, o que dá o direito ao senhor de fazer isso, né? Porque ele já tinha doutorado, honoris causa, tinha um monte de coisa, né? E tinha estudado pós-mestrado, enfim. Daí ele disse para ele, olha, eu faço isso por um simples motivo, porque eu sei fazer e vocês não. Porque eles não conseguiram hipnotizar a mulher, ele hipnotizou a mulher, provou lá, fez um monte de coisas que as pessoas hipnotizadas fazem, né? E ele diz, olha, eu faço porque eu sei. Sim. Essas histórias são muito, muito bonitas, né? Porque a gente aprende, né? Como é, digamos, que a realidade, aquilo que a gente não conhece, a gente tem que ter flexibilidade para entender, né? Às vezes, como a pessoa entende, né? A gente não entende, mas é preciso, digamos, expandir a mente, né? Para que a gente entenda, às vezes, alguma coisa que os outros estão entendendo, né? Exatamente. E outra, por exemplo, quer ver, tem uma ferramenta dele, que foi a tese de mestrado do Brenda, inclusive, que chama metamodelo. Tá? O metamodelo envolve o modelo de comunicação da PNL. Né? O modelo da comunicação da PNL é assim, nós temos dentro, quando a gente pensa, a gente chama isso dentro da PNL de estrutura profunda. É o que está dentro da tua mente, não é o que tu comunica externamente. Tá? É a tua intenção, é tudo que está ali, as experiências passadas que tu teve sobre aquilo, é a tua estrutura profunda. Quando tu transforma isso em palavras, tu está passando ela por vários filtros mentais que tu tem, tá? Que a gente pode falar um pouco sobre eles depois. Tu passa por filtros de crenças, tu passa por filtros sociais, que de onde é que tu mora, da tua linguagem, qual é a experiência da tua sociedade onde tu vive, e tu passa por filtros individuais. E daí tu exprime o que tu está pensando. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega para mim assim e diz, olha, eu tenho medo de barata, sei lá. Quando eu falo isso para ti, Armoni, tu cria a tua representação do que seria ter um medo de barata. E como tu não tem medo de barata, tu até pode ironizar, pô, uma baratinha até pode ser perigosa, tem medo de barata perigosa. Mas para aquela pessoa, a maneira como ela pensou naquela barata é que fez ela ter um medo. E eu tenho que descobrir a maneira como ela pensou naquela barata para poder ajudá-la. Para poder ajudá-la. Então, essa questão da estrutura profunda e superficial é muito importante, né? Sim. Como é que busca lá o que está lá onde, às vezes, nem a pessoa sabe, né? Tá. Você, dentro dessa a tua atividade, né, de programação neurolinguística, você dá mentorias, você dá palestras, você faz cursos, né, de mentoria, de curso de programação neurolinguística. E aí eu pergunto para ti assim, ó, todos os dias de manhã a gente levanta, né, e vai fazer alguma coisa, né? Ou vai fazer uma atividade que é para a gente mesmo, dar uma passeada, ou vai no trabalho, né? Nosso trabalho é uma coisa assim bastante importante. E o que é, digamos assim, dá alguma coisa mais, digamos, palpável, vamos tentar, né? Mais tangível,
no sentido de o que a programação neurolinguística pode nos ajudar para nós levantar de manhã, por exemplo. Porque às vezes as pessoas têm muito preguiça para levantar de manhã. Como é que eu posso te dizer assim? Tem duas... Programação tem duas, como é que eu posso dizer, duas vertentes, tá? Uma vertente é do Dilts e do Grinder, que trabalham um pouco com padronizações de processos para fazer esse tipo de coisa, né? Uhum. O Bender, ele é um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, que estuda mais, individualiza esse tipo de comportamento, né? Mas é claro que tudo depende da maneira do que tu pensa quando tu acorda de manhã. Sim. Se tu tem uma motivação para fazer alguma coisa muito legal, eu aposto que tu tá de férias lá e tu vai visitar um monte de lugares, tu vai acordar e vai sair correndo. Agora, se tu tá indo para um trabalho que tu não gosta, vai ser difícil tu começar a te levantar de manhã com vontade de sair da cama, né? Sim. Então, tudo depende muito da situação. Então, no Bender, eu, quando vou conversar com uma pessoa que tem esse tipo de problema, eu procuro entender o que ela pensa para não ficar feliz de manhã, né? E daí, a gente procura, realmente, são alternativas que dizem, tá legal, essas coisas estão ruins, mas o que tu pode pensar de bom que vai fazer tu te acordar de manhã e sair da cama feliz, tu entende? Ah, o meu trabalho eu não gosto. Ah, mas tu pensa bem, o teu trabalho leva o teu dinheiro, o teu sustento, então pode não ser a melhor coisa. Como diz aquela brincadeira, né, uma piada, se você não está com a pessoa certa ainda, divirta-se com a errada. É verdade. Então, se tu não está no trabalho certo, ainda aproveita, ele está te pagando, te dá dando um dinheiro, uma oportunidade de tu buscar outra coisa. Então, a gente procura ressignificar, né? Se as pessoas conseguissem ressignificar essas coisas ruins que elas têm, para pensar das oportunidades que o dia tem, ou no que de bom que mesmo aquelas coisas ruins estão trazendo naquele momento, com certeza elas vão se levantar de manhã de uma maneira bem melhor, né? Porque o pensamento delas vai mudar. Assim, o que a gente vê, às vezes, né? Nós, todas as pessoas querem o melhor para a gente mesmo, né? A gente quer sempre ter o melhor, né? Mas a gente não pensa que atrás a gente já conseguiu, às vezes, muita coisa boa, né? Exatamente. Então, assim, vamos dizer assim, as pessoas que a gente vê que são muito felizes, vamos falar do trabalho, por exemplo, muito felizes no trabalho, que realmente fazem aquilo que elas gostam de fazer, né? Às vezes elas começaram em alguma coisa que não gostavam tanto, né? E foram, aquilo que você falou, ressignificando, né? E foram aprendendo a, de repente, derivar. E talvez aí, me corrija se eu estiver errado, mas talvez aí a programação neurolinguística, através da linguagem, né? De você mesmo, possa ajudar para que você ressignifique, né? Aquela situação que você está vivendo e aprenda a gostar ou, de repente, a derivar para alguma coisa que você gosta. Né? E a ressignificação é uma das técnicas de PNL, tá? Existem técnicas para tu ressignificar situações. Por exemplo, tá? Vou te dar um exemplo aí clássico, né? De livro, assim, né? Tinha uma senhora que ela gostava muito de tudo do seu lugar certo. Então, quando a família ia visitar, era um caos, né? Ela ficava ruim, vivia reclamando que a família estava lá, que os filhos dos filhos, lá, os netinhos dela faziam uma bagunça. E daí a mulher era chata, os filhos já estavam, ninguém mais estava querendo ir na casa dela, né? Daí ela procurou ajuda e uma pessoa de PNL foi trabalhar com ela. Daí ela falou para a pessoa o seguinte: legal, a senhora quer tudo no lugar certo, né? Tudo. E o símbolo dela era um tapete branco que ela tinha na sala, que as crianças, quando iam lá, pisavam, faziam o diabo no tapete. Era o inferno. Era um inferno. Mas daí ela fez a seguinte colocação para a senhora: agora eu quero que a senhora imagine esse tapete assim, completamente limpinho, completamente branco, e a senhora sozinha para o resto da sua vida. Nossa Senhora! O que foi? Ela ressignificou o tapete branco com uma coisa que era maravilhosa, com uma coisa que ia trazer dor para ela. A senhora nunca mais vai ver seus netos com esse tapete todo branco. A partir dali, ela começou a perceber que aquelas pisadas que tinham ali era o afeto dos filhos, era a vida sendo trazida para uma vida de uma pessoa solitária, né? E ela conseguiu mudar o pensamento dela e ressignificou, né? Muito, muito bacana. Isso, na verdade, é aquilo. Às vezes a pessoa fica muito centrada naquilo que é bom para ela, né? Que ela quer para ela, mas esquece que a vida, a gente não vive sozinha, né? Como é que se diz? Os seres humanos são
gregários, né? Ninguém pode Isso. viver sozinho, né? Exatamente, né? Vai viver triste, morrer sozinho, né? Sei lá, né? Não tem cabimento, né? Isso é muito interessante, Alana, quer ver? Porque uma técnica de ressignificação, daí vem uma dica aqui. Agora eu vou dar uma dica aí que depois pode até colocar, né? Uma das técnicas de ressignificação é o seguinte: uma dos pressupostos da PNL é o seguinte: todo comportamento tem um contexto onde ele é válido. Todo comportamento. Então, a ressignificação é tu achar o contexto, às vezes, onde aquele comportamento ele é diferente, ele é válido, ele é bom, né? As crianças indo lá é um contexto. Mas quando tu transforma para outro contexto, as crianças não indo é uma coisa ruim, horrível, tu muda o pensamento da pessoa, né? Então, quando tu acha um outro contexto onde um determinado tipo de pensamento é bom, tu tá mudando a cabeça da pessoa para ela ter uma linha de pensamento diferente. Daí vem a linguística atrelada à mudança de como as pessoas... Isso, na verdade, serve para tudo, né? Serve para tudo. Tem dois tipos de ressignificação. Essa é uma delas, tá? Tem uma outra que é de conteúdo. Tu muda o conteúdo da história, mas daí é um papo um pouco mais longo. Tá certo. Agora vamos, eu fiquei ali, tu entrou levemente nesse assunto, mas eu queria que você, se pudesse, falasse mais um pouquinho. Qual é a relação da programação neurolinguística, se tem alguma relação, e a hipnose, né? Assim, o que é a hipnose? Assim, você usa a técnica de hipnose nas tuas atividades ou não? Sim, tá. Mas assim, a hipnose ericksoniana, tá? Que é um pouco diferente da hipnose convencional, tá? Eu só uso a hipnose ericksoniana. Eu fiz até cursos de hipnose ericksoniana sem PNL, tá? Mas qual é a diferença? Um pouco melhor a lógica dele, né? Mas qual é a diferença da hipnose que a gente conhece, assim? É que a hipnose formal, tá? Ela pressupõe que vão te colocar num estado de transe profundo e fazer modificações na tua mente, tá? Sim. A hipnose ericksoniana não é assim, tá? Ela trabalha com... Não precisa ser transe profundo, nem precisa ser transe, às vezes. Trabalha com maneiras de tu pensar hipnoticamente. Porque tem uma relação diferente da hipnose para a PNL, da hipnose para como as pessoas pensam, tá? A hipnose para a PNL é um estado natural da tua mente, que tu entra em determinados momentos, tá? Por exemplo, quando tu está dirigindo numa estrada ou numa rua e tu está indo para casa e tu já está acostumado àquele caminho, muitas vezes tu não te lembra nem direito o que aconteceu no caminho. Sim. Tu entra num estado alterado de consciência, tá? Que é um estado alterado de consciência. Então, hipnose para a PNL é um estado alterado de consciência. O Bender disse que nos Estados Unidos teve uma época que eles queriam proibir a hipnose só para determinados grupos. E ele disse o seguinte: bom, então nós vamos proibir as pessoas de fazer amor. Ninguém mais transa aqui nos Estados Unidos, porque quando tu transa, tu entra num estado alterado de consciência que pode se chamar um estado hipnótico, né? Então, a hipnose ericksoniana é isso, é uma coisa mais light, onde tu trabalha a linguagem, passando pressuposições, informações, e trabalha com todo esse modelo de linguagem que eu te falei, de estrutura profunda, estrutura superficial, para poder passar conteúdo para outra pessoa, para fazer justamente essas mudanças na mente da pessoa que ela precisa para atingir um objetivo ou para sair de uma neurose, né? Enfim. Sim. Às vezes até, isso acontece comigo, e acho que acontece com todas as pessoas. Às vezes você tá no carro, né, dirigindo, e quando tu vê, tu tá num determinado lugar, não lembra. Não lembra, né? Se você passou... Mas é um estado alterado, atento, mas alterado, uma coisa assim. É isso, é um estado atento, mas alterado. Então, esses estados alterados, eles são coisas normais. A gente entra e sai de estados alterados o dia inteiro, tá? Sim. Em determinadas situações. Só que, como é que tu usa eles para atingir objetivos? Né? Daí vem a hipnose ericksoniana, que tem toda uma técnica de... Olha, te digo, são umas 30 regras lá de hipnose ericksoniana que se ensina no curso mais básico para tu começar a produzir efeitos de mudança nas pessoas através da linguagem. Né? Sim. Tá bom. Agora vamos passar para um outro assunto. Vamos ver. Assim, ó. Como é que eu vou formular? É assim, ó. No nosso dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas, a gente encontra pessoas, às vezes mais retraídas, às vezes mais falantes, né? Às vezes mais desinibidas, às vezes muito inibidas. E esse relacionamento vai indo. Agora me diga assim, ó, às vezes, isso eu tenho visto, às vezes, uma pessoa que, vamos dizer assim, não para de falar. Sim. Você se relaciona com ela e, de repente, ela fala dela, fala dos vizinhos, fala do trabalho, fala do que ela quer, e ela não te dá chance para você falar. Ela fala muito mais do que ouvir. Conheço vários. Exatamente.
Aí me diz o seguinte, isso é um estado de pensamento, imagino, né? Mas assim, isso, você tem esse tipo de caso que você tenta transformar isso? Isso é possível transformar? Ou como é que essa relação entre falar e ouvir, né? Isso ajuda nessa formação do pensamento ou não? Claro. Na verdade é o seguinte, o pensamento antecede isso, né? Então o que tu tem que fazer é o seguinte, o que aquela pessoa está fazendo com que ela fale daquele jeito, né? Então tu teria que descobrir isso, o que leva ela a falar daquela maneira. E para isso, Arnone, quer ver? Daí tem uma coisa bastante interessante que eu quero te colocar na PNL, né? Que eu procuro falar nos meus cursos. A PNL, ela não é uma coisa assim muito do ponto de vista, como é que eu posso dizer assim, só mental, cognitivo. Ela tem características de tu saber usar os instrumentos da PNL. Tu tem que saber te comunicar, tu tem que saber usar teus gestos, tu tem que saber falar cada palavra, tu tem que ouvir muito bem o teu paciente, né? Ou paciente, ou pessoa que tu conversa, enfim. Então, tu tem que ter habilidades. Por isso que a PNL, às vezes, tem resultados tão diferentes com pessoas diferentes. Porque as pessoas não desenvolvem as habilidades que tu precisa ter para fazer PNL, né? Então, quando tu está conversando com uma pessoa assim que fala tão rápido como tu colocasse, tu tem que começar a perceber por que ela está falando tão rápido. O que faz ela falar tão rápido? E para fazer isso, tu tem que fazer ela parar de falar, porque senão tu não consegue falar nada, né? Nem para entender o que está acontecendo. Então, daí tem várias técnicas, né? Então, o que leva ela a falar rápido, ou o que leva ela a querer ouvir, é muito o que ela está pensando, qual é a intenção dela, tá? Desde Aristóteles, de uma forma um pouco disciplinada, toda comunicação ela tem um objetivo principal, que é introduzir na cabeça do outro alguma coisa que tu está pensando, né? Transmitir a tua ideia, fazer com que a pessoa reaja. Então, uma pessoa que fala desse jeito, provavelmente, né, vamos lá, vamos generalizar um pouco. Ela pode estar muito preocupada com alguma coisa, sabe o que aconteceu com ela, ou ela pode estar muito sozinha. Sim. Não tem com quem falar. E daí, quando fala com alguém, ela tem um monte de coisa guardada na mente dela que ela quer largar, né? Então, como é que tu fala com uma pessoa assim, né? Como é que tu faz ela sair? Tem várias maneiras. Uma é tu quebrar o estado dela. Porque quando uma pessoa está num estado muito ruim, tu tem que fazer ela sair daquele estado, tá? Tu não pode conversar com ela porque é quase impossível. Não adianta tu querer conversar, dar razões lógicas. Eu vou te contar um exemplo real que aconteceu comigo, tá? É uma questão até de família, mas não era da minha família, de conhecidos, que tinha uma pessoa que estava trancada num apartamento, estava brigando com o marido dela, estava trancada na sala, porque estava uma briga generalizada, não era uma coisa normal. fictícia. Não era uma briga normal. Realmente fora do normal, né? Ela estava com medo do marido dela e ela estava trancada no quarto. Daí me chamaram, porque eu era conhecido, coisa e tal, e fui lá conversar com ela. Quando eu entrei no quarto que ela estava muito, falava e desesperada, e não sei o que, e uma hora ela abriu a janela e disse, eu vou me jogar. Nossa. O que eu faço? Se eu vou retrucar ela, eu vou estar criando caos. Eu disse, te joga. E cheguei perto da janela, assim, mas pronto para segurá-la. Não fiz uma loucura, sabe? Pronto para segurar. Se ela fosse jogar, eu segurava. Mas daí, quando eu falei isso, ela olhou para a janela, para baixo e disse, pensando bem, não é agora. E daí eu consegui conversar com ela. Conseguiu conversar com ela. Porque, sabe, tem certos estados emocionais que tu não adianta argumentar. E aí que vem a PNL. Não é mais lógica, entendeu? São coisas inconscientes que estão acontecendo com a pessoa que tu tem que quebrar aquele padrão de pensamento que ela está em loop para poder conseguir transmitir alguma informação para ela. Porque senão ela não ouve, né? Não ouve, daí não te adianta. E tudo que tu falar de razão lógica... Bom, hoje em dia, política, futebol, religião, está muito assim, né? Tu não consegue transmitir informação mais. Porque as pessoas estão fechadas, elas só ouvem o que querem ouvir. E tudo que tu fala, não interessa se é lógico, se não é lógico, elas filtram achando que aquilo ali não faz sentido, né? Tá, mas aí vou te provocar um pouco agora aqui. Me diz o seguinte, tá, eu tô na frente de uma pessoa que não para de falar, o que eu faço? Eu digo para ela, para, ou eu fico escutando? Como é que é? Eu faria o seguinte, cara, e já fiz isso. Pá, tá vendo? Olha lá o que aconteceu. Só um minutinho aqui, tem um problema ali. Tu interrompe o padrão dela. Muda o cenário. Interrompe o padrão dela. Pô, tu tá vendo? Olha, a pessoa quer falar comigo, sabe? E puxa o assunto para outro lado. Tenta desviar esse assunto, né? Ou desvia o assunto para outro lado, né? Coloca uma outra coisa para ela pensar. Claro que às vezes ela vai estar falando muita coisa, mas sabe, sempre que tu tiver a oportunidade, que ela te der tu puxa. Isso tem a ver com o rapport, né? O rapport em PNL, que é como tu te sincroniza com uma pessoa, é isso. Se ela está falando muito rápido, tu fala muito rápido com ela também.
Ah, pois é, mas tu tá falando, daí começa a falar muito também. Mas ao pouco tu vai mudando teu comportamento, tu vai tirando ela daquele estado, né? Sim. E vai levando para outro lugar. Então, a primeira coisa, quando a pessoa está presa num estado emocional, é fazer ela sair daquele estado. Senão tu não consegue te comunicar com ela. É. E daí tu vai conduzindo ela aos poucos. Não adianta pedir para ela parar, tem que trocar o rumo da conversa. Exatamente. É. Eu falo isso, por exemplo, para pessoas que fazem treinamento desses de vendas, ou que recebem reclamações. Eu já dei treinamento assim para essas pessoas que ficam em help desk lá, que só ouvem reclamação de cliente. Se um cliente chega te xingando, reclamando, não sei o que tu faz? Tu vai lá, fala baixinho. Assim, ó, se tu ficar falando baixinho e não resolver o problema dele, não adianta nada. O que eu falo é o seguinte, é para a pessoa não responder nada errado, mas falar também alto como a pessoa está falando, dizendo, pô, eu estou lhe ouvindo, mas eu quero lhe ajudar. Qual é o seu problema? Sim. Ou seja, num primeiro momento, reconhecendo que ela está irritada, né? Sim. Reconhecer, porque se tu fala baixinho, eu vou lhe ajudar, tu não está reconhecendo. Ela quer, sabe, que então, no início, tem que fazer essa sincronia com a maneira que a pessoa está. E daí, depois, tu mesmo baixa o teu tom de voz, fala outras coisas. Eu acho que o senhor está nervoso, mas se eu resolver o seu problema, será que o senhor vai ficar bem? Sim, daí então tá. Daí tu consegue trazer ele para a razão, tu tá entendendo? Então, antes de trazer para a razão, assim, fazer uma porta, tu não consegue te comunicar. Então, assim, para tentar simplificar tudo isso que você falou aí, que é simples, mas também não é tão simples, não é tão fácil. Não é tão fácil. Simples. Mas, na verdade, seria, digamos assim, você usar a linguagem, né, para influir na troca de comportamento. A linguagem no sentido de transformar aquilo que ela está falando, né? Digamos, que a outra fala, digamos, transformar isso. Não, mudar o cenário, né? Mudar o cenário. Mudar o cenário, exatamente. E quando muda o cenário, Arnone, quando tu está falando mudar o cenário, tu está usando uma expressão visual, né? E essa expressão visual quer dizer o seguinte, é que tu está criando imagens diferentes na tua mente. A partir daí, tu vai estar criando imagens diferentes na tua mente. E isso é que a PNL estuda. Quais são essas imagens? Onde é que tu as cria? Como é que elas ficam em relação ao teu corpo? Sim. Entende? Porque o nosso pensamento, a gente tem uma tendência a pensar que ele é auditivo, né? Quando fala em pensar, ler pensamento, todo mundo fala no filme lá, tu ouvindo o que as outras pessoas pensam, né? Sim. Mas nosso pensamento é visual, ele é sinestésico, sim, ele é auditivo, ele não é só auditivo, né? Ele tem tudo, né? Sim. Então, quando tu fala, por exemplo, mudar o cenário, né, tu tá me dizendo o seguinte, que a pessoa vai criar outras imagens. E é isso mesmo. Bom, você já contou uma história aí bem interessante daquela, né, se joga, né? Que eu acho que foi muita coragem, né? Mas tudo bem. Né? Mas me diz o seguinte, você teria alguma outra história real que aconteceu contigo, que você, com os teus pacientes, teus clientes, né? Não sei se a gente chama pacientes? Não, eu não chamo de paciente, não, né? Para mim, não. Porque, assim, a PNL, tá? O Bento já dizia, a PNL ela não é uma forma de terapia, ela é uma forma de ensino. Porque o que a gente faz é que a gente ensina as pessoas a pensar de uma maneira diferente. Então, teus alunos, né? Meus alunos. Trabalhar com alunos, né? Tá, você tem alguma história, assim, que te marcou? Você tem bastante experiência nisso, né? Eu vou te contar... Posso falar duas? Uma é bem rapidinha. Não, pode falar duas. Uma foi de uma menina que, falando de medo de barata, ela fez o curso, começou o curso comigo, e nós estávamos começando a trabalhar a questão essa de como é que essa imagens e tal, e ela disse que tinha medo fóbico de barata, ela saía correndo, chutando, coisa e tal. E daí, no curso, era um curso que a gente trabalha justamente com as imagens que a gente cria. Quando eu falei, quando tu pensa numa barata, como tu pensa na barata? E ela disse, eu vejo uma barata enorme, grande. Aí eu comecei a determinar como é que ela pensava, como é que ela criava aquela imagem, e aquela barata estava em volta dela, na frente dela, muito perto. E eu te digo uma coisa, a barata é um bicho muito feio, né? Sim. Se tu imaginar ela grande perto de ti, eu tenho certeza que vai ficar com medo. E daí, naquela, não era nem para isso, nós não estávamos falando com fobias, tá? Era só para criar imagem. Daí nós transformamos aquela imagem, uma imagem pequenininha, com algumas técnicas de linguagem, de um pouco de hipnose, e ela mudou aquela baratinha para uma barata bem pequenininha. Foi diminuindo a barata. E daí a gente colou aquele novo pensamento. Quando ela pensar em barata, não é mais a barata grande, é a barata pequena. E ela não é mais colorida, ela é preta e branca. Sim. E a partir daí, depois ela escreveu no Facebook dela lá, me agradecendo, porque ela tinha visto já, ela só acreditou quando ela viu umas 4 baratas e não saiu correndo. Né? Que ela escreveu no Facebook dela, tem esse print lá,
que ela me agradecia porque tinha perdido um medo fóbico que ela tinha desde criança. Sim. E esse foi uma coisa legal, assim, simples e rápida para as pessoas entenderem, né? Sim. Um outro foi um amigo meu, que ele era dono de uma empresa relativamente grande, que hoje ele vendeu para uns suíços e ele é o CEO lá. Mas ele foi jantar na minha casa e ele tinha um problema, ele não estava conseguindo almoçar, ele enjoava tudo que ele comia, achou que tinha úlcera, fez endoscopia, não tinha, né, para não ter, a gente não deixar questões assim, físicas expostas. E daí eu disse para ele, bom, se não tem nenhum diagnóstico, não tem nada, isso aí deve ser emocional, né? Pode ser. E daí eu resolvi trabalhar com ele. E daí tá, a gente parou um pouquinho da janta, estava jantando, eu levei ele numa sala, a gente conversou. Em 20 minutos, ele ficou legal. Ele depois me confessou que nunca mais, ele só comeu iogurte a meio-dia, conseguiu comer tudo. Mas o mais interessante, Apone, disso foi o seguinte, que isso que é a história que eu quero contar. É que depois ele publicou, agora, isso foi há 20 anos, depois disso ele publicou no Facebook um post dizendo o seguinte, que agradecia para uma pessoa, ele não chegou a citar meu nome, depois ele citou, que quando ele foi fazer uma terapia, depois que ele fez a terapia e ficou bom, ele me pediu para mudar uma outra coisa nele. Ah, mas eu tenho esse comportamento, será que dá para a gente trabalhar? Eu comecei a falar sobre aquilo e disse para ele, não vou fazer. Eu acho que, sabe, isso influencia muito na maneira como tu dirige a tua empresa, como tu pensa. Eu acho que isso não é legal a gente fazer assim, num jantar. Uhum. E ele me agradece depois ali, dizendo, ó, te agradeço por não ter feito, porque hoje eu entendo que aquilo era uma coisa muito importante, que eu precisava ter vivido situações, experiências que tinham a ver com quem eu sou. Tá, então, certo. Sabe, a gente, quando trabalha com essa coisa de transformação, de mudança mental, tem que ter muito cuidado, né? Sim. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, porque é uma coisa que eu ensino muito para as pessoas que eu trabalho também, que eu ensino, né? Olha, pensem bem quando vocês fizerem mudanças assim e trabalharem com esse tipo de tecnologia, porque elas às vezes têm influências muito fortes nas pessoas no resto da vida dela, né? Tá certo. Bom, nós já estamos caminhando para a finalização e me corrige se eu estiver errado, mas o que eu entendi foi de que realmente através da linguagem ou oral, né, com outra pessoa, ou interna com você mesmo, né, você de repente pode mudar atitudes comportamentais, né, às vezes até sozinho, às vezes precisando de ajuda, né, com um especialista, como no teu caso, mas mais ou menos é por aí. É isso? É isso. É isso. Porque assim, Arnone, quer ver? Ó, a nossa estrutura, vamos partir do seguinte, tu imagina assim, que a nossa estrutura de comportamento, ela exige uma sequência de pensamentos antes que ela aconteça. Tá? Ou seja, é como se fosse uma receita de bolo. Para sair um bolo legal, tu tem que fazer a receita toda acontecer. Agora, tu imagina o seguinte, se tu no meio do sal, tu coloca uma outra substância, tu coloca açúcar, o bolo do outro lado vai sair um outro bolo, em vez de salgado vai sair doce. Então, quando a gente trabalha com pensamento, se tu quebra essa sequência de pensamentos que a pessoa tem para ter um determinado comportamento, tu certamente vai ter um comportamento diferente. Sim. Se vai ser bom, se vai ser ruim o outro comportamento, daí tu tem que estudar tudo isso. Mas que ela vai ter um comportamento diferente, se começar a pensar diferente, é assim. Eu tinha um irmão meu que ele era fanático pelo Internacional. Daí minha irmã casou com um jogador do Grêmio, que tu conhece, os dois times aqui do Rio Grande do Sul. Sim. E ele mudou para o Grêmio. E hoje ele é fanático jogador do Grêmio. Se tu perguntar para ele por que ele mudou, ele não vai saber te dizer, né? Porque tem até pesquisas aí da neurociência, da psicologia, psicologia comportamental, que os caras provam que as pessoas mudam e muitas vezes não sabem explicar por que mudou. Elas não sabem por que mudou. Mas esse é um caso sui generis. Eu morei em Porto Alegre e o cara mudar do Internacional para o Grêmio tem que ser estudado. Não, tem. É que ele era jovem, né? Ele era um rapazinho ainda, vamos dar uma chance para ele, né? Mas hoje ele é fanático pelo Grêmio, briga com os colegas. É impressionante. Tá. Mas certo. Por que aconteceu? Porque ele mudou o pensamento dele. Eu acho que ele devia gostar, ou deve gostar ainda muito da esposa, né? Deve ser por aí também. Bom, Getúlio, deixa ter os contatos aí, se alguém quiser falar contigo, qual é a melhor maneira de te encontrar, se alguém quiser alguma informação sobre mentoria, sobre os cursos que você dá,
sobre, digamos, aquilo que, né, achei muito importante você dizer aquilo que você pode ajudar para resolver, né? Sim, é muito importante saber o que não pode ajudar também, exatamente, né? Então deixa teus contatos aí, onde as pessoas podem te encontrar melhor. Beleza. Instagram, tá? Uhum. O Instagram é @Getúlio Barnaschi. Sim. Nós vamos Getúlio, colocar depois aqui. Isso, Getúlio Barnaschi. O meu e-mail, né, é getulio@look4, L-O-O-K, look de inglês, 4.com.br, tá? getulio@look4.com.br. No Facebook é GetPNL, tá? Porque eu tenho já algo de PNL. E eu em breve vou estar lançando uns canais no YouTube aí, mas eu ainda não lancei, tá? Então eu ainda não vou divulgar aí depois. Mas o Instagram seria uma forma assim boa. O Instagram pode ser por lá, sem problema nenhum. Você é daqueles que responde os Instagram? Dentro do possível. Não, eu sempre respondo. Alguma coisa eu sempre respondo. Tá bom, porque tem gente que não responde, né? Não, tem gente que quando manda lá já nem dá bola. Mas, Getúlio, eu acho assim que foi muito boa a conversa. Eu, pelo menos, esclareci bastante. Eu já tinha uma vez, há muitos anos atrás, até fiz um curso dele. Eu li o livro do Anthony Robbins, né? Aquele primeiro livro, né? Poder Sem Limites? O Poder Sem Limites, né? Uhum. E eu tinha uma ideia, mas hoje eu acho que para mim ficou um pouco mais claro o que é isso aí. Eu acho que para as pessoas que estão nos vendo e que também vão nos ouvir, né? No podcast na audível, né? Sim. Também ficou mais claro. Então, eu queria agradecer muito a tua disponibilidade, a tua presença aqui hoje. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, mas dedicou um pouquinho do teu tempo para nós aqui. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje, Getúlio. Getúlio Barnaschi, especialista em programação neurolinguística, um engenheiro da mente. Engenheiro da mente. Muito bom esse termo. Gostou, né? Gostei. E eu te agradeço, Arnone, de dar essa oportunidade de falar, né, de expor nesse teu podcast aí, tu que está com um livro fazendo um baita de um sucesso aí. E, enfim, te agradeço demais, gosto muito do teu trabalho, achei muito bacana, teu livro ficou muito bom. Obrigado. Então, realmente te agradeço de coração também aí por ter me convidado. Nós todos aqui, que é do portal Fala Litoral, né? Que é um portal aqui no litoral norte de Santa Catarina, mas que tem uma abrangência grande aqui no litoral, no estado, no Brasil e no mundo, né? Então, nossa imagem aí vai percorrer todo esse nosso ambiente, esse nosso mundo aí. Legal, muito bom. Muito obrigado, Getúlio. Até mais. Não, eu que te agradeço, Arnone. Obrigadão, hein? Tá.